Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal, aqui fala-vos o evangelista Oscar. Já aproxima-se o sábado, vamos juntos fazer a recapitulação da lição da Escola Sabatina que estamos estudando ao longo desta semana, uma lição tão rica que fala-nos das duas testemunhas. Antes mesmo de entrarmos para esta lição, quero convidar a si que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações, compartilhar este vídeo com os demais irmãos. E algo muito importante que vai nos ajudar no crescimento do canal são os seus comentários. Não se esqueça, escreva os seus comentários, deixe as suas dúvidas, as suas contribuições. Isso nos ajuda bastante a analisar e responder algumas perguntas que nos são colocadas. E vamos mesmo agora entrar para a lição da Escola Sabatina, a lição número 6, que tem como tema as duas testemunhas. O nosso versário encontra-se em Isaías, capítulo 40, verso 8. Quero convidar a si, querido irmão, a ler comigo na sua Bíblia este verso áureo. Diz assim a palavra do Senhor: a erva se seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Queridos, o tempo passa, conforme já escreveu um grande poeta no passado. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas a verdade é que o tempo passa, conforme o verso diz, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. O que mostra claramente que a palavra de Deus jamais irá passar. Por isso o próprio Deus nos diz em sua palavra: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, ao longo dos séculos, nós vemos que a Bíblia ela foi desacreditada. A Bíblia, na verdade, foi perseguida, queimada, trancada aos monastérios. Este era o trabalho de Satanás, de perseguir a verdade, tentando destruir as duas testemunhas. Queridos irmãos, sem levar muito tempo e sem muito rodeio, quando nós falamos das duas testemunhas, não vamos nos focar naquilo que as pessoas dizem, dizendo que as duas testemunhas é Elias e Moisés, porque isto não tem nenhum embasamento bíblico. As duas testemunhas, queridos irmãos, é o Velho e o Novo Testamento. Ao lermos a palavra de Deus, ao estudarmos claramente a palavra de Deus, percebemos que está se falando, do Velho e o Novo Testamento. Essas são as duas testemunhas que testificam do amor de Cristo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, por exemplo, em João, no livro de João, capítulo 5, versos 39, eu quero convidar a si, querido irmão, a irmos para esse texto de João, capítulo 5, versos 39. Aqui Jesus Cristo, falando de si mesmo, disse algo fundamental. João, capítulo 5, versos 39. Diz o seguinte a palavra do Senhor: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento, testificam de quem é Jesus. Este que veio ao mundo para que pudéssemos ter vida, vida em abundância. Aquele que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, tanto as duas testemunhas, isto é, o Velho e o Novo Testamento, a preocupação é de nos revelar Jesus. E Satanás, não querendo que nós tenhamos Jesus Cristo na nossa vida para alcançar a salvação, mediante o estudo das Santas Escrituras, Satanás perseguiu a palavra de Deus no passado, trancou as Santas Escrituras em monastérios. Apenas alguns do clero é que poderiam ter acesso às Santas Escrituras. Isso desencadeou uma reforma. E graças ao movimento da reforma, esses homens fiéis a Deus, homens íntegros, homens de coragem, levaram a cabo o conhecimento da verdade. Eles traduziram a palavra, a Santa Escritura, que por anos estava trancada, acorrentada nos monastérios. E assim esta palavra chegou até nós. E nós bem sabemos que a palavra de Deus em Salmos 119, versos 105, é-nos dito: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Satanás, o anjo do abismo, o responsável pela escuridão. Então, ao longo da história, queridos irmãos, ao longo dos séculos, nós vemos que esta Bíblia, de facto, foi colocada em dúvida. Muitos desacreditaram na palavra de Deus. Ela foi acorrentada em monastérios, queimada nas praças e rasgada. Hoje, um falso profeta que se levanta, Cacó Filipe,
Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dele. Exatamente aquilo que Satanás fez no passado, de perseguir as Santas Escrituras, queimar as Santas Escrituras. Esse falso profeta, Cacó Filipe, o anjo de Satanás, ele também trabalha nesta vertente, mandando queimar as Santas Escrituras, que nos mostram Jesus Cristo, aquele que veio e que há de vir para nos buscar, para nos levar, para estar com ele durante 1000 anos nos céus. A igreja medieval, queridos irmãos, perseguiu os fiéis. Contudo, a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale, este grande homem, foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu, o bispo Durand. Os juízes ficaram furiosos. Isto fica claro que enquanto muitos querem combater a verdade, querem combater as Santas Escrituras, Deus tem chamado homens sinceros, homens fiéis à sua palavra, a avançar com fé e coragem, a colocar a palavra de Deus em muitos lares. Nós vimos pela história que o bispo Durand comprou muitos exemplares de William Tyndale e espalhou isto em secreto. Queridos irmãos, adventistas do sétimo dia, nós temos que acordar. Existem hoje cardeais, bispos, que estão estudando o livro Grande Conflito. E no momento certo eles virão à igreja remanescente do Senhor. Eles estão estudando as Santas Escrituras. Eles estão revisando os mandamentos de Deus, especialmente o quarto, que nos aponta para um dia verdadeiro de adoração. Eles têm estudado focadamente as Santas Escrituras. E no momento certo eles virão. Porque a palavra de Deus nos diz em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém conduzi-las, haverá um rebanho e um pastor. Quando é que isto vai acontecer? Quando ouvirem a palavra do Senhor. Então Satanás sabe que o que pode nos apontar para Jesus Cristo, o que pode nos levar à salvação, são as Santas Escrituras. Então, como Tyndale no passado, apesar de ser perseguido e morto, a palavra de Deus avançou com fé e poder. E muitos que estavam combatendo a verdade fizeram que a verdade triunfasse. Porque nada se pode fazer contra a verdade, senão a favor dela. Assim foi com o bispo Durand. Enquanto a organização a qual ele apresentava pensava em perseguir e matar os fiéis de Deus, Durand comprou vários exemplares da cópia da Bíblia de William Tyndale e ele colocou em circulação. Domingo nós vemos as duas testemunhas e o livro de Zacarias capítulo 4 nos mostra claramente que essas duas testemunhas não estão falando aqui de pessoas, mas sim das Santas Escrituras, o Velho e o Novo Testamento. Aqueles que tentaram prejudicar as Escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas, visto que eles profetizaram tais palavras. E eis que transformarei em fogo as minhas palavras na boca e farei deste povo lenha. E o fogo os consumirá. Jeremias, capítulo 5, verso 14. Mostrando claramente que não estão falando aqui de Elias, nem de Moisés, mas sim das Santas Escrituras, que elas são fogo que consomem os povos como lenha. E esta palavra de Deus é que nos queima o coração quando colocamos em obra a vontade do Senhor. E assim nos preparamos para a sua volta. Então nós aqui, queridos irmãos, ao estudarmos a palavra de Deus, estamos vendo o que foi narrado no passado, no presente, o que virá no futuro. Assim como profetizaram as duas testemunhas vestidas de saco. Estamos dizendo o Velho Testamento e o Novo Testamento, quando o papado perseguiu as Santas Escrituras, por quase venceu ao levar a Bíblia num momento de solidão em que a Bíblia não era lida por 1260 anos de supremacia papal. As Santas Escrituras foram suprimidas. Parece que a mentira triunfou. Mas Cristo está no leme de toda a história. A palavra de Deus, ela é como uma luz que alumia um lugar escuro até que seja um dia perfeito. Então as duas testemunhas, queridos irmãos, elas triunfaram e hoje nós temos o Velho e o Novo Testamento, a qual devemos pregar, a qual devemos compartilhar com os irmãos, as Santas Escrituras, o Velho e o Novo Testamento. Então alguns que dizem o Velho Testamento já passou e apenas ficamos agora com o Novo Testamento. Lede nas Santas Escrituras,
2 Timóteo capítulo 3, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir, para regredir, para instruir, para que todo homem seja habilidoso para toda boa obra, mostrando claramente que as santas escrituras são válidas e sempre serão válidas até a eternidade. Elas foram inspiradas diretamente pelo Espírito Santo e homens santos de Deus falaram, inspirados pelo mesmo Espírito Santo. E as palavras do Senhor jamais irão passar. Segunda-feira, períodos de tempo proféticos. As duas testemunhas profetizaram durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Apocalipse capítulo 11, verso 13. E este período corresponde a 1260 anos de supremacia papal, quando o papado escondeu as santas escrituras e parece triunfar, porque as trevas reinaram durante este período profético de 1260 dias, correspondente a 1260 anos. Como vimos na lição 4, o chifre pequeno, queridos irmãos, que surgiu no fim do Império Romano, perseguiu os fiéis por um tempo, tempos e metades de um tempo, de acordo com Daniel 7, versos 25. E este poder perseguiu os santos do Altíssimo, magoou os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei. E hoje nós vemos no catolicismo romano que o segundo mandamento foi ali retirado para dar lugar à adoração a imagens de esculturas, enquanto na lei de Deus, de acordo com Êxodo, capítulo 20, versos 4, nos diz: não farás para ti imagens de escultura. Onde a Bíblia nos diz: lembra-te dia de sábado para o santificar. No catolicismo nós encontramos guardar o domingo e dias de festas. E o Papa Gregório mudou os tempos. E hoje nós usamos o calendário gregoriano. Quando a autoridade das escrituras é negligenciada, autoridades humanas tomam seu lugar. Então, quando no passado os homens abandonaram as santas escrituras, o papado reinou. Ao invés de seguir o assíduo do Senhor, as tradições dos homens, assim eu acho, o achismo penetrou na igreja. O que veio com tudo isto? A apostasia. Isto abriu caminho para o homem do pecado. Terça-feira, as duas testemunhas são mortas. Em 538, Roma pagã havia ruído. Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Começava o período de domínio da Igreja medieval, que continuou até 1798, quando inicia o tempo do fim, quando o general Berthier, sob o comando de Napoleão, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798 e prendeu o Papa Pio VI. Foi preso e levado para a França, onde morreu. Essa data marca o fim dos 1260 anos de autoridade papal. E nós vimos esta profecia se cumprindo verdadeiramente quando o Berthier prendeu o Papa Pio VI. Então começou aqui o tempo do fim. A verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra. Porém, desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica. A besta que ascendeu do poço sem fundo, que é Satanás, declarou guerra contra as Escrituras. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou exatamente em 1789. Queridos irmãos, a Bíblia sempre triunfou e ela vai triunfar, porque ela é a palavra viva. Ela é fogo que consome os povos como lenha e queima os infiéis como palha. Então nós temos que estar firmes, ancorados na palavra do Senhor. Temos que buscar viver verdadeiramente nas Santas Escrituras, conforme sempre lemos, ok? Em João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quarta-feira, as duas testemunhas ressuscitam. Enquanto em 538 até 1798 as testemunhas foram mortas, porque é este período profético de supremacia papal de 1260 anos, mas depois deste período, então as duas testemunhas ressuscitam. Qual a forma? Quando os homens fiéis a Deus, com coragem, inspirados pelo Espírito Santo, levaram a palavra de Deus avante, difundiram, traduzindo a palavra do Senhor para muitos idiomas.
No fim da Revolução Francesa, a palavra de Deus, de forma figurada, voltaria à vida. Haveria um reavivamento, grande temor cairia sobre os que vissem a palavra divina, mais uma vez se tornar um poder vivo para a salvação. Então, no fim do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra. Pessoas espalharam a mensagem bíblica rapidamente. Então, a palavra de Deus, queridos irmãos, nunca ficou ela esquecida, porque triunfou. A palavra de Deus foi triunfando quando esses homens se levantaram para começar este movimento. Quinta-feira, vimos a verdade triunfante. Apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançara um clímax glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Amém? Então, a palavra de Deus vai continuar avançando, queridos irmãos, mas nós temos que levar esta mensagem avante. É uma grande responsabilidade que nós temos como adventistas de sétimo dia de levar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, dos versos 6 até 12. Queres tu continuar a pregar o evangelho? Queres tu avançar levando esta mensagem, esta verdade triunfante? Se este de facto é o seu desejo, antes do vídeo terminar, coloque um like e compartilhe este vídeo com os demais irmãos. Sexta-feira temos estudo adicional e desta forma quero desejar a ti a continuação de um bom estudo. Até a próxima oportunidade.